Olá, pessoas encantadas! Sejam sempre bem-vindas ao canal Universo Mágico. Por que o diabo quer roubar a sua alma e quais os meios ele utiliza para conseguir isso? Fique comigo, é logo após a vinheta. Provavelmente já ouviu muitas histórias sobre vender a alma para o diabo, ser escravo do diabo ou ir para o inferno, caso você não seja uma pessoa boa. Talvez você tenha pensado que tudo isso é uma besteira, ou talvez você tenha medo de morrer e ir para o inferno. Mas era tudo verdade. Só que a maneira com que as religiões explicam isso acaba sendo um pouco infantilizada e as pessoas acabam ficando incrédulas. Hoje eu vou explicar para vocês como o processo funciona, como o diabo faz para roubar a nossa alma e por que ele quer isso. Primeiro, temos que entender o que é a nossa alma. Nós, seres humanos, possuímos vários corpos sutis, mas vamos destacar aqui nesse vídeo apenas 3 corpos, que é o nosso corpo físico, o nosso espírito e a nossa alma. A nossa alma é a faísca que faz parte do princípio Anima Mundi, que dá vida a tudo que existe. Ela é a força da nossa vida. O nosso espírito é o que nós somos. E nós, alimentando a nossa alma com energias boas ou más, vai transformar o nosso espírito em um espírito iluminado ou num espírito trevoso. Então, por que o diabo gostaria de roubar a nossa alma? Primeira coisa que devemos também aqui parar para pensar um pouquinho é quem é o diabo. De fato, quem é o diabo? Aquele que as pessoas falam que é o rei do submundo ou príncipe do submundo, não é de fato o diabo. Nós, na mitologia, aprendemos que existem 3 deuses que são inseparáveis, que são o deus do céu, o deus da terra e o senhor do submundo. Na mitologia grega é Zeus, Poseidon e Hades. Então, Hades não é o diabo, ele é apenas o governante do submundo. Ele não pode querer a destruição da nossa raça, da nossa terra, porque ele causaria a destruição de todo o cosmos e isso não seria bom. Na verdade, esse que domina o submundo é também um deus e está ali junto trabalhando para manter o equilíbrio do cosmos. O diabo não possui uma alma, porque ele não é uma criação de Deus e é por isso que ele quer a nossa alma. Vou explicar melhor para vocês. No princípio, quando Deus criou o mundo, tudo era perfeito, tudo tinha energia divina de Deus. Mas a partir do momento em que passou a existir a matéria e o homem, também passou a existir energias negativas, porque nós temos o nosso instinto animal, as nossas vontades animais, os nossos pensamentos, o nosso ego inferior, que vem aqui da terra, que é ganancioso, que é invejoso, que disputa, que deseja o mal para o outro. A partir disso, a gente começou a ter atitudes negativas e pensamentos negativos, e de nós, então, nasceu o ser do mal. Se formaram formas, pensamentos negativas e também pessoas que foram desencarnando negativas, então surgiram os espíritos malignos. Conforme a humanidade foi se desenvolvendo, ela foi aumentando essa negatividade no mundo. E foram criando conflitos entre o próprio homem, guerra, brigas, na própria família. A Bíblia retrata o primeiro assassinato entre Abel e Caim. Isso tudo é apenas uma mitologia para explicar de onde veio o pecado, de onde nasceram esses espíritos malignos que ficam atormentando o homem. Ao passar do tempo, foram se criando egrégoras negativas, com os primeiros conflitos, as primeiras guerras, derramamento de sangue em alta escala. Então, no plano astral, criou-se um ser trevoso, uma egrégora inteligente que passou a comandar os espíritos trevosos que ainda estavam aqui na Terra e que precisam da nossa energia para se alimentar, porque eles não possuem uma alma. É bom lembrar isso. Esses são os que chamamos espíritos mortos. Eles vivem de nós. Eles vivem da nossa energia, dos nossos sentimentos ruins, da nossa energia negativa, do nosso ódio, da nossa inveja, do nosso desejo de vingança. Somos nós que alimentamos constantemente os espíritos malignos. Quando a gente parar de alimentar esses espíritos malignos, quando a gente evoluir a raça todinha, eles deixarão de existir. E é por isso que esses espíritos malignos trabalham fortemente aqui na Terra
para manter os conflitos, para manter a inveja, para manter a cobiça, para gerar o caos na humanidade. Porque assim eles terão mais alimento e perdurarão por muito mais tempo aqui na Terra. Mas não é só isso. Além disso, eles também se organizaram hierarquicamente para manter esse comando, para manter esses espíritos trabalhando sempre para coletar muita energia do ser humano. Quanto maior energia esse espírito submisso capta dos seres humanos, mais elevado é o cargo que ele consegue alcançar hierarquicamente nessa hierarquia trevosa que existe lá do outro lado que a gente não enxerga. E para conseguir essas energias, eles se organizaram em legiões, falanges, grupos de espíritos que respondem pelo mesmo nome. E é por isso que a gente vê muitos espíritos falando que têm o mesmo nome, que se manifestam em várias partes do mundo ao mesmo tempo. É porque assim é mais fácil de captar energia, porque todos vão se alimentar daquela energia. Quando se fala o nome de um, é uma egrégora todinha que está sendo alimentada. Mas como os espíritos fazem isso, também é bem misterioso para todos nós. As pessoas pensam que é só assinar um pacto com o diabo que ela vai perder a sua alma. E vamos falar em perder a alma, o que realmente isso significa. Como que eu posso perder a minha alma? Porque a alma não é uma chispa divina, não é uma luz que anima tudo que existe. Como que eu posso perder esta alma? Bom, no começo desse vídeo eu já disse, a gente possui um espírito. A alma, ela dá ânimo, ela dá vida para esse espírito, para que ele possa estar aqui no nosso corpo e a gente viver com ele. Dependendo do tipo de energia que a gente alimenta a nossa alma, positiva ou negativa, o nosso espírito vai se tornando um espírito iluminado ou um espírito trevoso. Conforme eu vou me negativando, vou me tornando uma pessoa má, não é apenas uma pessoa negativa, que acha que tudo vai dar errado, de humor, não. É uma pessoa má, uma pessoa que sempre passa por cima dos outros para conseguir o que quer, que despreza as outras pessoas, que tem uma essência má, que faz maldades. Quanto mais maldosa a pessoa vai ficando, mais trevoso o seu espírito vai ficando também e mais ele se afasta dessa luz. Ele vai ficando fraco também, que é uma consequência. À medida que a gente se afasta do nosso prana, da nossa luz astral, a gente vai ficando fraco, vai ficando doente, vai ficando feio e vai tendo reflexos na nossa vida. E justamente por causa disso, a gente também começa a ter piores pensamentos, começa a ficar mais trevoso ainda, achando que o mundo é injusto, que nós somos vítimas. Começamos, inclusive, a ter pesadelos e ataques astrais. E por isso a gente acha que a gente é vítima desses ataques, que são outras pessoas que estão mandando ataques para a gente. E muitas vezes somos nós mesmos que nos conectamos com esses seres trevosos, mesmo sem ter ido em lugar nenhum, apenas pelos nossos atos e pelos nossos pensamentos. Então, conforme o meu espírito vai ficando trevoso, eu vou me distanciando da luz, do Criador, dessa luz divina, eu vou me tornando automaticamente escrava das trevas. E todos nós sabemos que conforme a nossa vibração energética, alta ou baixa, a gente vai ser atraído após a morte para locais de acordo com essa vibração. Se a gente teve uma ótima vibração, estava em alta na luz, nós iremos para a luz, para o alto. Se a gente teve uma vibração ruim, baixa, nós seremos atraídos lá para baixo, para as trevas. E, obviamente, esses espíritos trevosos já trabalharam muito para aqui na Terra tornar-nos pessoas gananciosas, querendo muita riqueza, passando por cima das pessoas. Ele, de fato, escravizou o nosso ego, ele escravizou o nosso espírito. E após a nossa morte, a gente não muda, não vira um anjo assim da noite para o dia. Nós estaremos continuando, buscando as mesmas coisas e seremos atraídos para esses seres. Uma vez que nós somos atraídos para esse local, sob o comando deles, obviamente nós estaremos a trabalho deles, a serviço deles também. Para conseguir coisas lá naquele plano, a gente vai ter que fazer o que eles mandam. E aí, cada vez mais, a gente vai se tornando escravo das trevas, e mais trevoso, e afastando cada vez mais da nossa luz. Podemos concluir, no entanto, que os espíritos trevosos são espíritos de seres humanos que
que se tornaram seres trevosos, e não um ser criado por Deus que de repente se virou um oponente de Deus, querendo destruir a raça humana, querendo destruir o mundo. Não é isso. Somos nós que nos tornamos espíritos obsessores, espíritos trevosos, e também as nossas formas de pensamento, cascões astrais que foram alimentados e que tomaram uma vida própria, de repente se negativaram. Tudo isso vai formar uma rede de espíritos malignos e obsessores dentro de uma hierarquia muito grande e muito bem organizada. E existe ainda no astral várias zonas onde eles habitam. Não está tudo junto lá, não. Existem locais específicos. Os demônios, por exemplo, habitam as zonas abissais. Já os espíritos que estão num estágio de transição, por exemplo, o espírito humano que foi parar lá no umbral, que está ou na zona de Malva, também ele vai se evoluindo. De repente ele pode recuperar a sua luz e vai passando por locais, umbral, outros planos que vão subindo aos poucos, para que ele volte a ter a sua luz, então, e ter um espírito iluminado e se livre das trevas. Mas isso pode demorar milênios, séculos, a gente não sabe. Isso pode ser até um processo individual, dependendo de cada pessoa, de cada espírito desencarnado. Os meios que os espíritos malignos utilizam para roubar a nossa luz, para nos deixar cada vez mais trevosos, são os meios mais simples. Primeiro, eles querem a nossa energia vital, porque eles não têm vida própria, eles precisam da nossa energia. Então eles começam nos irritando. Em pequenas coisas do dia a dia, uma pessoa mal criada, uma vizinha que te incomoda, um vizinho chato, um chefe chato, e você vai se amargando cada vez mais, uma pessoa da família, conforme você vai piorando o seu mental, ficando cada vez mais pesado, mais negativo, mais trevoso, eles vão piorando também ao seu redor os seus problemas, vão fechando seus caminhos, destruindo os seus relacionamentos, e cada vez vai piorando porque você ficou cada vez mais negativo e atraiu também cada vez mais seres negativos, porque você está emanando essa energia, você está vibrando nessa energia negativa, então por onde você passa, você atrai. É claro, eles estão loucos por energia o tempo todo. Então você vai cada vez mais criar uma bola de neve e cada vez mais o seu caminho vai se fechando, a sua vida vai ficando trevosa e a sua mente mais ainda. Chega num período que você começa a ter medo de tudo, você se sente oprimido dentro da sua própria casa, as coisas não dão certo e começa a refletir também na tua saúde, fecha seus caminhos financeiros e no amor fecha tudo e cada vez pior você já conhece esse processo. Mas o último estágio é a possessão. E quando ocorre isso, então começa a ficar muito perigosa a situação, porque uma pessoa possuída não sabe o que ela faz, ela é um perigo para ela mesma e para os demais. Muitas pessoas sofrem ataques astrais diariamente, e às vezes não tem um motivo aparente, ou tem uma pessoa que pode realmente estar enviando espíritos trevosos para ela. Mas você ter ataques astrais, além de você ser vítima desse ataque astral, você também está correndo um risco de perder a sua alma através desses ataques astrais. Vou explicar de uma forma bem simples para você. Quando você tem uma noite mal dormida, aquele ataque astral noturno, por exemplo, muitas vezes um ataque sexual, um pesadelo muito pesado, muito ruim, você acorda e se sente cansado, totalmente desenergizado durante o dia. Às vezes, demora até 3 dias para você recuperar aquela energia que você perdeu naquele ataque astral. Só que esses espíritos malignos não esperam 3 dias para fazer um novo ataque astral. Eles vão atacando antes. Então, cada vez você está mais defasado energeticamente e chega um momento que você perde toda a sua energia, que você perde toda a sua luz, fica completamente negativado e nesse estágio você já está perdendo a sua alma. Quando uma pessoa está sofrendo ataques astrais, sofrendo ação de feitiços, de magia negra, ela está muito propensa também a perder a sua alma. Mas a gente tem que ter consciência também que nós não somos perfeitos e que a gente facilita muitas vezes o ataque dessas entidades pelas nossas próprias atitudes.
A gente deixa para lá a espiritualidade, a gente não cuida, a gente não ora nunca, não faz nada e reclama de tudo, briga com todo mundo, não alimenta a sua própria alma com luz. A gente tem que cuidar disso diariamente para evitar esses ataques. Quanto mais iluminado o nosso espírito estiver, mais difícil é de ser atacado astralmente. Então, quando a gente é vítima disso, deve buscar ajuda muito rapidamente para resolver este problema. Muitas vezes ouvimos religiosos dizendo que os espíritos malignos andam pelo mundo para perder as almas, e a gente acha que são só as pessoas muito más, aquelas que promovem guerras, governantes, ou pessoas realmente muito más que podem perder a alma. Mas qualquer um de nós pode, através dos nossos pequenos atos, através do nosso todo dia nossa mente tem que ser cuidada, a gente tem que policiar os nossos pensamentos e manter uma conexão direta com a nossa espiritualidade para se prevenir disso. Porque até mesmo os problemas se apresentam na nossa vida porque a nossa alma está enfraquecida, porque o nosso espírito não está bem iluminado, e é por isso que as coisas ruins acontecem para a gente. Existem pessoas ruins que enviam as coisas para nós, mas nós também temos que cuidar da nossa proteção do nosso lado para evitar de pegar essas coisas. Então fica o alerta aí para quem está sofrendo muito ataque astral, tendo pesadelo, está com muita gente ali perturbando. Se você está sofrendo muita perturbação, isso não é só a pessoa, são os espíritos malignos que usam as pessoas para perturbar você. Então una-se à sua espiritualidade. Se você precisar, pode nos chamar para pedir uma consulta que nós estaremos ao inteiro dispor para ajudar você. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, curta, compartilhe, se inscreva no canal e venha fazer parte da Irmandade dos Magos, pois será um imenso prazer ter você como irmão. Beijo da bruxa e até a próxima.